Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, coloquem-se em pé e vamos cantar o hino de número 9. No Cantor Cristão, hino de número 9. Santo, 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 Deus Onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová Triuno, és um só Deus, excelso Criador. Hino de número 9, no Cantor Cristão, vamos cantá-lo, dando prosseguimento ao culto nesta manhã. Vamos cantar. Vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Louvamos-te, Senhor Deus, agradecidos por mais este momento precioso, quando podemos estar na tua casa de oração. Agradecemos ao Senhor pela liberdade, agradecemos ao Senhor pela tua igreja, agradecemos ao Senhor pela tua palavra, agradecemos ao Senhor pelo teu Santo Espírito que está em nosso meio, que está trabalhando, que está operando, para que possamos todos, ó Deus, compreender a tua palavra e para que possamos transmiti-la também. Muito obrigado porque o teu Santo Espírito também está trabalhando entre os pecadores, convencendo-os do pecado, da justiça, do juízo, e que ainda haja salvação. Estamos ainda no tempo da graça, é verdade, bem no final do tempo da graça, mas a porta ainda está aberta e todos os que compreenderem a tua palavra e te aceitarem o teu perdão, o teu amor, a salvação por intermédio do teu Filho amado, serão salvos. Então continue a usar a cada um de nós, Senhor,
com alegria possamos trabalhar, animados e esperançosos, porque logo não estaremos mais aqui, mas estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado pelo arrebatamento que está para acontecer em breve, e que estejamos com as nossas cabeças levantadas, como o Senhor Jesus nos ensinou. Como Ele falou, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ó Deus e Pai, que nenhum dos teus filhos aqui da tua igreja esteja cabisbaixo, esteja adormecido, esteja indiferente, esteja frio, esteja apático. Muito ao contrário, Senhor, que todos nós possamos trabalhar com alegria, porque como o nosso mestre também falou, bem-aventurado aquele servo quando eu voltar a achar servindo. Que Ele encontre todos nós trabalhando, todos nós animados e encorajando os de pouco ânimo, Senhor, os descuidados, os que estão frios, indiferentes. Ajude, Senhor, para que ninguém se afaste da comunhão, todos estejam firmados no Senhor. Abençoe os nossos irmãos que por motivos justos não podem estar conosco hoje, aqueles que não estão conosco por motivo de provas, ó Deus, como várias irmãs aqui da igreja e os seus cônjuges acompanhando-as também. Oramos, ó Deus, também pelos irmãos que estão em trabalho hoje e por esse motivo, muito embora gostariam muito de estar aqui conosco, não podem estar por motivo de força maior. Oramos pelo irmão Robson, oramos pelo irmão Alex, oramos pelos irmãos na área da medicina, oramos pelos irmãos na área da segurança, todos eles, ó Deus, que estejam guardados e sustentados e fortalecidos pelo Senhor. Oramos também pelos nossos irmãos que, aproveitando o feriado, estão em viagem de descanso, que onde estiverem estejam em comunhão íntima, real, verdadeira com o Senhor. Mas lembramos também pelos irmãos missionários apoiados pela tua igreja. Oramos pelo pastor Miguel, acometido de Covid lá no Peru. Oramos por ele, Senhor, pelo completo restabelecimento para o teu servo, para que junto com a sua esposa, irmã Juliane, continuem servindo ao Senhor. E muito obrigado pela presença hoje aqui conosco, dos pais da irmã Juliane. Muito obrigado pelo irmão Jader, pela irmã Thelma, que nos alegram mais uma vez com honrosa presença. Muito obrigado pela irmã Estela, que é tua serva aqui da tua igreja, mas estuda longe de nós, passa o ano longe de nós. Obrigado porque todos os dias a tua igreja ora por ela e hoje também pode estar aqui conosco. Oramos pela irmã Marilene, servindo ao Senhor lá na Bolívia. Abençoe todo o teu campo ali, pastor Samuel, irmã Pânfila, irmão Roman, irmã Velta, irmã Ondina, irmão João. Oramos por todos eles, ó Deus, e levanta mais obreiros para a tua seara, ali na Bolívia, no Brasil, na Europa, em todas as partes do mundo. Há escassez de obreiros. Como o Senhor Jesus Cristo falou, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Por isso, como Ele nos mandou, oramos que o Senhor levante mais ceifeiros para a tua seara. Pedimos também pelo pastor Juliano, pela irmã Evelyn, pelo Timóteo lá no México, e a gravidez dela agora também, da irmã Evelyn. Pedimos que o Senhor abençoe e os recursos sejam necessários para todas as despesas. O pastor Alex, irmã Elizabeth, as suas filhas lá no Amazonas, todos os missionários apoiados pela tua igreja, oramos por todos eles, que o Senhor continue a fortalecer e a abençoar. Aceita este culto, Senhor, que prestamos aqui com toda a humildade, com toda a sinceridade, com todo o nosso amor. Pedimos estas bênçãos e somos-te gratos por todas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então hoje, crianças, a tia chegou aqui para trazer uma história para vocês sobre o Bruninho. O Bruninho, ele estava muito ansioso para a sua festa de aniversário. Ele ia completar 10 anos e ele estava aguardando seus convidados, os seus amiguinhos, seus priminhos e priminhas, seus tios, todas as pessoas que ele amava. Realmente esse dia ia ser muito especial. Papai e mamãe já tinham preparado tudo e estava dando os últimos retoques até que os convidados chegassem. E finalmente chegou os convidados e estava um dia muito feliz. Eles cantaram parabéns, comeram docinhos e bolos e ficou muito
ele ficou muito contente com tudo que estava acontecendo. E vocês sabiam que não é só o Bruninho que gosta de festas, né? Todos nós gostamos de festa. Mas vocês sabiam que tem festas que não acabam bem? Acabam em tragédia? Aquela alegria toda no início, aquela expectativa, ela acaba terminando em tragédia. Mas por que será que uma festa que foi feita com tanto amor, preparada para ser algo tão gostoso, acaba em tragédia? Ela acaba em tragédia por causa que nós, seres humanos, temos uma inclinação natural para errar, para fazer o erro, para fazer as coisas que não agradam a Deus. Lá em Salmo 51:5 diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Esse versículo nos ensina que todos nascemos com essa natureza, com esse problema, né? E que o resultado disso, o que ocasiona? O pecado, né? E o pecado, como todos a gente já escutou no início do mês, o que é o pecado? Né? O pecado é tudo aquilo que a gente fala, tudo que a gente vê, tudo que a gente faz, que não agrada a Deus, né? E a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, não deixa nenhuma dúvida sobre esse assunto. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse com essas palavras: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna as pessoas, o homem, impuro. Isso está lá em Mateus 15:18-20. O pecado nasceu no coração, porque já nascemos com essa inclinação de fazer tudo do nosso jeito e não do jeito que Deus quer que façamos. Você pode ter certeza que por causa do pecado, muitas festas acabam em brigas, em discussões, em bebedeiras, em imoralidade, em infelicidade. Lá em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o pecado nos afasta de Deus. Vejam bem, se festas que a gente faz com intenções de ser boas, de ser agradáveis, acabam em tragédia, imagina festas que não foi feita com esse intuito. O carnaval, por exemplo. O carnaval, ela é uma festa imoral. Ela é uma festa praticada por pessoas que não têm o Senhor Deus, que não têm o Senhor Jesus como Salvador da vida delas. O carnaval é uma festa pecaminosa. E eles mesmo intitulam essa festa como a festa do rei Momo, o próprio diabo. E é bom lembrar que Deus é santo, que Deus é puro e não se agrada com o pecado. A Bíblia é muito clara sobre esse assunto. O profeta Isaías diz: mas as vossas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Essa passagem também está lá em Isaías 59:2-3. Essas festas é uma ofensa para Deus. Há festas pecaminosas como o carnaval, mas há outras festas pecaminosas e ofensivas a Deus, porque estão ligadas ao ocultismo, à feitiçaria e ao espiritismo. A outra festa que não agrada ao Senhor é o Halloween. Essa festa ela é comemorada em vários lugares. E infelizmente essa festa também chegou ao Brasil. Essa festa eles comemoram no dia que eles consideram o Dia das Bruxas. E hoje todos nós presenciamos, chegamos nos comércios e vemos vários artigos lembrando dessa comemoração, dessa terrível comemoração.
Lá tem as lanternas de abóboras, tem as fantasias de bruxas, tem crânios, tem caveiras. Será que isso agrada a Deus? No dia das bruxas, muitas crianças saem pelas ruas fantasiadas, batendo em porta de casas e apartamentos para pedir doces ou travessuras. Será que Deus se agrada com travessuras? Com sustos, eles querem assustar as pessoas. O Halloween é comemorado no dia 31 de outubro. Sua origem aconteceu há centenas de anos numa região da Europa, que abrangia a Grã-Bretanha e o norte da França. Era a noite das trevas e a celebração da morte. Tudo que lembrava a morte, horror, sofrimento, era associado com essa comemoração. Sepulturas, caveiras, cemitérios, demônios e o próprio diabo. Como assim? Fazer uma festa para comemorar? Todo esse tipo de coisa, será que agrada a Deus? Não agrada a Deus, né? Eles também cultuavam o sol como se fosse um deus. E nessa noite, na noite do dia 31, eles acreditavam que os mortos voltavam para atormentar as pessoas. Os sacerdotes desse lugar se chamavam druidas. Eles que praticavam a magia e orientavam o povo a acender o fogo para honrar o Deus Sol, sacrificar animais, usavam roupas escuras, máscaras para confundir os espíritos. Tudo isso era feito com muita música, dança, bebida, transformando aquela data numa festa, completamente uma festa de horror. Antes que aquele povo, na verdade, eles tinham muito medo e viviam apavorados de que as plantações deles não tivessem uma boa colheita. Medo do mal, medo que mal pudesse acontecer com eles. O medo é algo terrível. O povo daquele tempo pensava que, especialmente no dia 31 de outubro, os fantasmas e as bruxas apareciam para fazer o mal. E visitavam o cemitério para pedir às almas dos mortos que não viessem à terra atormentar os vivos. Eles acreditavam na história que um homem da Irlanda não tinha conseguido nem entrar no céu e nem no inferno, e que ele ficava vagando. E por causa disso eles começaram a fazer pequenas lanternas dentro de beterrabas e batatas. Quando o costume chegou nos Estados Unidos, eles começaram a utilizar as abóboras para fazer essas lanternas. No dia 31 de outubro, numa época quando não existia eletricidade, as abóboras acesas durante a noite mostrava também um pouco de medo que eles sentiam dos espíritos, dos maus espíritos. O medo do que pode acontecer no futuro, aliado à superstição, leva as pessoas a buscar ajuda na adivinhação, na leitura de mão, das cartas de baralho, astrologia, horóscopo, da bola de cristal, ou pela consulta aos mortos, que é os necromantes, por jogos e por inumeráveis outros meios. A adivinhação é prática, e a prática de magia são completamente condenadas na Bíblia. São chamadas por Deus de abominações e de coisas malditas. Lá em Deuteronômio 18, 8, 12, diz lá, quando o povo de Israel estava já para entrar na terra prometida, diz bem assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. O medo leva à prática do que Deus abomina. Eles tinham medo porque não sabiam sobre o Deus do amor, o Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus que amava a todos eles.
Eles não tinham a Bíblia para lhe contar sobre o único vivo e verdadeiro Deus, o Criador de tudo o que há, tudo que existe, o que criou o sol, o que envia a chuva, o que faz crescer as plantas. Não conhecia o Deus santo e puro, que não tolera o pecado e que disse: o salário do pecado é a morte. Mas ele também disse que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. Romanos 6:23. Nós, crianças, somos muito privilegiados. Nós somos muito felizes, porque nós conhecemos, nós temos a alegria do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele veio ao mundo e mostrou o seu grande amor por cada um de nós. Deus, ele se fez homem, nasceu de uma mulher, viveu sem pecado. Ele nunca pecou. E ele morreu no nosso lugar de pecador. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, seja o Senhor Jesus. Ele, Deus, se fez o pecado por nós, fez por mim e por você, para que nele fôssemos, eu e você, feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Não é maravilhoso? O nosso Deus, ele nos perdoa dos pecados. Ele se fez pecado para que nós fôssemos perdoados. E é preciso, crianças, dizer não ao Halloween. Entre o ano de 1400 e 1700, a Igreja Católica, ela se acomunou, uma festa pagã. Ela, ao invés dela, se fossem cristãos verdadeiros, ao invés dela acabar com essa festa, não, eles foram lá e fizeram a festa, eles atribuíram essa festa sabe o que? Aos santos. Eles consideram as pessoas que praticam o bem santas, que se transformam, que eles acreditam que os santos, como eles falam, eles intercedem por nós. E quem só é o nosso intercessor? É o Senhor Jesus, né? Então, eles assimilaram essa festa. O Halloween significa véspera de todos os santos. Eles consideram o dia 1º de novembro o dia de todos os santos, que é os santos que os ídolos deles. E no dia 2, como todos conhecem, é o dia dos mortos, né? O dia dos finados. Então, assim, será que isso agrada a Deus? O nosso Deus, que é o Deus da vida? Não, né? E há tantas festas que a gente pode comemorar, tanta coisa boa para a gente comemorar dia de morto, comemorar dia de espírito, coisa que não agrada a Deus. Como, por exemplo, todos nós conhecemos a festa do Natal. O que diz o Natal? O Natal é a vinda do Senhor Jesus por nós pecadores. E o que eles fizeram com o Natal? Eles colocaram Papai Noel. O que mais que eles fizeram? Eles só se preocupam em presentes, eles só se preocupam com comilanças. Eles não estão nem um pouco preocupados com o verdadeiro sentido do Natal. Também, a outra festa que a gente comemora, que é a Páscoa. E o que eles fizeram com a Páscoa? Colocaram um coelhinho. Não que o coelhinho não seja de Deus, ele é uma criação linda do Senhor. Mas não é esse o sentido da Páscoa. O sentido da Páscoa é o sacrifício por nossos pecados. E tem uma festa, crianças, que nós deveríamos comemorar, e ninguém comemora, que é a festa da subida de Jesus aos céus, a ascensão. Jesus, tendo ressuscitado corporalmente, apareceu aos seus discípulos durante 40 dias, dando-lhe instruções. Suas últimas palavras foram: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Assim que Jesus falou essas palavras, ao mesmo instante ele foi subindo aos céus. Este foi um dia de grande significado. Jesus voltou para o céu, aonde ele está com o Senhor, e da onde ele voltará para buscar cada um de nós
que aceitou ele como um Senhor da vida dele, o Senhor da vida. Há uma grande festa no céu. Você sabe quando há uma grande festa no céu? Quando uma alma se converte. Exatamente, quando um pecador se arrepende. Na palavra de Deus, diz lá em Lucas capítulo 15, fala sobre festas que fazia, eram parábolas que Deus contava para as pessoas entenderem. Então tinha lá a parábola da moeda perdida, também tinha da ovelha perdida, também tinha do filho pródigo. E quando achava, o que acontecia? Uma grande festa. Essas festas agradam ao Senhor. Essas festas nós devemos comemorar. Devemos comemorar tudo o que envolve ao Senhor. No dia 31 de outubro, quando em toda parte as pessoas vão falar de bruxas, feitiçarias e de superstição, coisas que Deus condena, que tal falarmos da verdade? Que tal falarmos da palavra de Deus, que salva vidas? Bom dia, criança. Eu vou ler um versículo aqui para você e depois a gente vai entender um pouquinho sobre ele, tá bom? Vamos lá. Andai como os filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Efésios 5, 8b, 10 e 1. Então vamos lá. Esse andar aqui, crianças, não quer dizer esse andar aqui, ó. Andar físico. É um andar, é uma escolha, um modo de viver, um modo de pensar, um modo de agir, de falar, né? Mas vamos parar para pensar. Se tem os filhos da luz, tem os filhos das trevas também. E qual que é a diferença? Os filhos da luz são os filhos de Deus, da bondade, da luz. Já os filhos das trevas é da escuridão, é os filhos do mal, né? E como é que a gente faz para ser filho da luz? Nós precisamos aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando isso acontece, crianças, nós saímos do reino das trevas e passamos para o reino da luz. Nesse momento, crianças, o nosso nome é escrito no livro da vida. É um livro que fica lá no céu. E todos que são salvos têm um nome escrito lá. Olha que coisa importante. Então, crianças, quando Jesus subiu ao céu, vocês sabem, né? Que Jesus subiu. Deus mandou o Espírito Santo descer aqui na terra. Olha que coisa importante. Vocês sabem por quê que Deus mandou o Espírito Santo descer aqui? Porque Deus nos ama muito, muito, muito. E Ele sempre quis ficar pertinho de nós, ter comunhão conosco. Verdade. E quando o Espírito Santo ele está aqui na terra, ele nos ajuda a caminhar, a escolher, a fazer as escolhas certas. Ele nos ajuda a permanecer no caminho da luz, ser filhos da luz. O que é permanecer? É continuar para sempre ser filho da luz. Olha que importante, né? Mas vamos continuar. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Mas como é que eu vou agradar ao Senhor? Aqui entra aquela parte, crianças, que é sempre falado aqui na igreja, da gente decorar os versículos, guardar o versículo, porque a própria Bíblia diz que é para a gente guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus. Então, quando a gente conhece a palavra, a gente pratica, a gente obedece, nós alegramos o coração do nosso Deus, né? Vamos continuar. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Mas o que é cúmplice? O que é ser cúmplice? É estar de acordo com alguma coisa, é participar de alguma coisa. E nós não queremos ser cúmplices das trevas, não é mesmo?
E como a tia Frank falou, existem algumas festas, como carnaval, como Halloween, onde as pessoas se vestem de bruxa, de zumbi, de vampiro, de monstro. E essas coisas, crianças, significam a morte, simboliza a morte. E o nosso Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Jesus reinou sobre a morte. Ele reinou, ele venceu a morte. E nós que somos da luz, não podemos nos misturar com as trevas, né? Mas tem muitas outras coisas, eu trouxe algumas aqui. Existem filmes, não é todos, mas existem filmes, desenhos, canais no YouTube, brincadeiras, alguns jogos que trazem coisas das trevas. E nós precisamos estar bem atentos, ligados, para quando acontecer alguma coisa lá no filme, no desenho, nós estarmos atentos com aquilo e saber que nós não podemos olhar aquilo. Por exemplo, tem palavrão, tem violência, tem coisas de ocultismo, de espiritismo, de magia. Isso não é para nós. Nossos olhos, crianças, são janelinhas. E se nós olhamos para a luz entra dentro de nós. Mas se nós olhamos para a escuridão, é a escuridão que entra dentro de nós. Por isso nós temos que nos afastar dessas coisas, né? Mas eu estou dando só alguns exemplos, tem muitas coisas. Xingar um amigo, mentira, colar na prova, essas coisas não são de Deus, é da escuridão. Recentemente saiu na Netflix uma série infantil chamada Contos Sombrios de Grimm. É uma série diabólica, onde os pais decapitam os filhos e colocam o colar do diabo no pescoço deles. E existem relatos de pais já que as crianças estão com medo dos próprios pais, que estão com medo de serem torturados. E está lá para as crianças assistirem. Então nós precisamos ficar atentos, né? Quando a gente vê isso, não é para mim. Vou fechar minha janelinha, E por último, crianças, antes, porém, reprovares. Como que eu vou reprovar? O que é isso? É dizer não. Nós temos o direito de escolher. E simples assim, não quero participar. E a gente tem que ter bem no nosso coração que se uma pessoa diz que é nosso amigo, ela vai respeitar a nossa vontade. Ela vai, mesmo que nossa opinião seja diferente da dela, ela vai respeitar a nossa vontade e vai continuar sendo nosso amigo. Cristo tem amor por mim, com certeza creio assim, por amor dele morreu, vivo está por mim no céu. Ama as meninos, ama as meninas, ama as crianças.
Compensa servir a Jesus com amor, embora sofrer em lutas, em dor. O Mestre com graça nos guarda e conduz. Compensa servir a Jesus. Compensa servir
amados e queridos irmãos, para que abram suas Bíblias, por favor, em Efésios capítulo 5, o versículo 11. Efésios capítulo 5, o versículo 11. A palavra do nosso Deus, conforme nossa amada irmã Cristiane falou agora há pouco, mostrou o versículo. Muito importante para todos nós termos isso na mente, termos isso no coração. As obras infrutuosas da carne estão por todo lado. É só pegar o celular e tem obras infrutuosas da carne. É só ligar a televisão e tem obras infrutuosas da carne. É só passar pelas ruas ouvindo as vozes, as músicas, os programas, as revistas, os comentários, obras infrutuosas da carne por todo lado. Nós estamos no meio de um mundo de corrupção, de podridão, de sujeira. Precisamos ter muito da graça do Senhor para vivermos nesse mundo sábia, justa e piamente. E diz assim a palavra do nosso Deus, Efésios 5, versículo 11. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas da carne ou das trevas, antes, porém, condenai-as. Não podemos fazer parte dessas coisas, queridos irmãos, porque só de assistirmos, só de vermos, só de participarmos, já estamos apoiando todas estas obras que não procedem do Senhor. Quando vi aquela família que recentemente entrou na escola, ainda não ouviram a palavra do Senhor orientando com relação a isto, senti no coração forte desejo de orar por eles e pedir: Senhor, prepare o momento certo para falar para essa família e para falar para todas as pessoas. Deus me deu o privilégio de terminar na sexta-feira uma aula com o 8º ano e aproveitei os minutos finais para falar para eles a respeito de que Halloween não é brincadeira. Ninguém pense que Halloween é brincadeira, porque não é. Ninguém pensa que é festa, porque não é. Nada disso tem uma visão espiritual divina, muito ao contrário. Uma visão espiritual diabólica, claramente diabólica. O Halloween começou com os celtas, há muitos anos atrás, povos que habitavam o norte da França, como a irmã Franciele falou, e as ilhas britânicas também. E os druidas, que eram seus sacerdotes, realmente pessoas mancomunadas com as trevas, ensinando o povo. Eles diziam que havia mais de 400 deuses, adoravam árvores, adoravam tudo, como a irmã Franciele falou, adoravam o sol, o que a palavra de Deus deixa claro que nós não devemos fazer. E eles diziam também que havia o Deus da morte, e a Bíblia fala quem é o Deus da morte. Vamos abrir, por favor, para Hebreus capítulo 2, a Bíblia diz quem é o Deus da morte, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Por isso não podemos nem pensar em participar de uma festividade como essa, porque não é festividade, e isso desagrada ao Senhor. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz a palavra do Senhor. Hebreus 2, 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo é o Deus da morte. Ele veio, como o Senhor Jesus falou, para roubar, para matar e para destruir. Não podemos comunicar com as obras infrutuosas da carne, porque isto é para a glória de Satanás e não para a glória do Senhor. Os druidas ensinavam que quando uma pessoa morria, a sua alma ficava vagando, não ia nem para o céu nem para o inferno, ficava vagando. Então no dia 31 de outubro, essa alma podia voltar e escolhia uma pessoa para entrar. As pessoas então começavam a ficar com medo dessas coisas e faziam justamente essas caveiras para espantar os maus espíritos, porque não queriam que o espírito entrasse neles. Essas abóboras nada mais representam do que justamente isso, aquilo que eles faziam no passado para tentar espantar os maus espíritos que podiam voltar. E, claro, se alguém fizesse muitas rezas por aquelas almas que estavam vagando, e se alguém pagasse muito bem, aquela alma, quem sabe, fosse direto para o paraíso.
Vejam que ilusão, queridos irmãos. Vejam que tentativa de usurpar, enganar, de distrair as pessoas da palavra do Senhor e conduzi-las à escravidão das trevas. O que a Bíblia nos diz a respeito dessas coisas? Devemos ser bereanos, devemos observar o que a palavra de Deus nos diz. Porque hoje, muitos ambientes religiosos, o irmão Ricardo, ao sair de casa, viu um templo na frente da casa dele, com pessoas vestidas e distribuindo essas coisas e com caveiras e tudo mais. Um templo que se diz cristão, um templo que se diz evangélico. Queridos, se nós não voltarmos para a palavra de Deus, vamos permitir que essas coisas comecem a penetrar no nosso meio. Hoje de manhã ele viu na Gazeta do Povo de hoje, falando muito a respeito de Halloween. Inclusive dizendo que muitos evangélicos celebram, porque nós também celebramos a morte. Nós também celebramos a morte. Você celebra a morte? Eu só celebro a morte do Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim. O resto nós não temos compromisso com a morte. Nós celebramos a vida, a ressurreição dele e a nossa vida eterna. Ele nos concede a vida eterna para que possamos viver com Ele para sempre. E Ele quer que todos vivam, todos os que não comunicarem com as obras infrutuosas da carne. E Deus avisou já o povo de Israel que eles deveriam ser separados, que eles deveriam ser santos, que eles não deveriam fazer parte das obras infrutuosas da carne. Nenhum de nós deve fazer parte das obras infrutuosas da carne. Quando Deus foi introduzir o povo de Israel na terra de Canaã, Ele deu ordem. Em Deuteronômio capítulo 18, leremos do versículo 9 ao versículo 13. Não permita a obra infrutuosa da carne no seu coração. Não permita que o inimigo, o Deus da morte, o enganador, engane o seu coração. Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 13, diz o nosso Senhor, o nosso Deus. Deuteronômio 18, do versículo 9 ao versículo 13. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, diante dele. Perfeito serás como é perfeito o teu Deus. Deus não quer que nós participemos dessas coisas, queridos irmãos. Foi por causa disso que aquele povo cananeu foi extirpado. Foi por isso que Deus falou: eliminem todos, porque eles são perversos. Eles matam os seus filhos no fogo, quando a irmã Cristiane falou do desenho, que cortam o pescoço das crianças e ainda penduram algumas coisas diabólicas no pescoço, para as crianças ficarem com medo. É isso que Satanás gosta de fazer, colocar medo no coração das pessoas. Antes de pecar, Adão não sabia o que era medo. Antes de pecar, Eva não sabia o que era medo, mas foi pecar, sentiram medo do próprio Deus. Queridos, como precisamos aprender mais a palavra do Senhor e atentar mais para a palavra do Senhor. Há alguma coisa que ainda tem comunicado você com as trevas, ou as trevas com você? Olhemos para dentro de nós, queridos irmãos. Se participamos de alguma coisa do mundo que ainda está nos contaminando, vamos eliminar. Não vamos comunicar, porque Deus quer que eliminemos tudo isso. E nós sabemos que o povo de Israel não eliminou. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? Há 2 domingos atrás nós estudamos que nem Issacar, nem Benjamim, nem Judá, nem Zebulon, nem Aser, nenhum deles eliminou todos esses perversos e maus. Nenhum deles eliminou. Antes ficaram habitando no meio. Se há alguma coisa ainda no seu coração comunicando-se com as trevas, elimine hoje, elimine agora. Qualquer sentimento no seu coração, qualquer coisa, amargura no seu coração, qualquer ressentimento, elimine agora. Qualquer coisa que não provém do Senhor, elimine, porque Deus quer que nós extirpemos essas coisas, porque senão contamina o nosso coração. Contaminou o povo de Israel. E o resultado foi
Os cananeus não se converteram, mas os israelitas se corrompem. O mal tem um poder tremendo. Se os israelitas ainda tivessem levado os cananeus à conversão, mas não, foram os cananeus que levaram os israelitas à depravação. E é isso que o poder das trevas faz: comunica com as trevas dominarão o seu coração. Também em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz a palavra do nosso Deus, em 1 Timóteo capítulo 4, o versículo 1, versículo que já tem sido tantas vezes lido aqui, mas quanto mais se aproxima o fim, mais precisamos nos atentar para estas palavras. Precisamos mais ouvir sobre a parábola das 10 virgens, como vimos no domingo passado, o descuido que está havendo. Precisamos ouvir mais essa palavra de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz: mas o Espírito expressamente, irmãos, expressamente, com todo empenho, o Espírito está dizendo para mim e para você, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que o Halloween é? Doutrina de demônio. Cultuar os mortos, adorar os mortos. A Bíblia fala onde estão os mortos. A Bíblia não deixa dúvida onde estão os mortos. O Senhor Jesus falou a respeito do rico e do Lázaro. O rico, não por ser rico, mas por desprezar a palavra do Senhor, morreu e imediatamente foi para o inferno. Não ficou vagando a sua alma e tentando voltar no dia 31 de outubro. Não, morreu e por desprezar a palavra do Senhor, por comunicar-se com as obras infrutuosas da carne, foi parar no inferno. Diz a Bíblia, imediatamente foi para o inferno. A Bíblia fala também a respeito do Lázaro, que por ser temente ao Senhor, não por ser pobre, mas por ser temente ao Senhor, a Bíblia diz que os anjos o levaram para o paraíso. Não fica dúvidas a respeito de onde as almas das pessoas estão, ou no inferno por desprezarem a palavra do Senhor, ou no céu por serem obedientes ao Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos as pessoas vão dar ouvidos a espíritos enganadores, vão dar ouvidos a obras infrutuosas da carne. E hoje templos ditos evangélicos celebrando o carnaval, pulando junto na rua com o carnaval, mas é com boa intenção. É para nós evangelizarmos as pessoas lá, é para evangelizarmos. E templos ditos evangélicos hoje permitindo Halloween, celebrando o Halloween, o espírito das trevas, o Deus das trevas, Satanás. A Bíblia fala mais sobre estas coisas. E vamos abrir em Apocalipse capítulo 9, versículo 21. Diz a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 9, versículo 21. Vamos atentar para a palavra do nosso Deus. E diz assim, em Apocalipse capítulo 9, versículo 1. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladruices. Não se arrependeram das suas festas infrutuosas da carne, não se arrependeram dos seus maus caminhos. E o resultado é que todas essas pessoas, inclusive membros de igreja, vão parar em eterna condenação. Por quê? Porque desprezaram a palavra do Senhor. Muito embora conhecessem a palavra de Deus, mas desprezaram, e o resultado é condenação. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, também diz a palavra do nosso Deus a respeito de todas essas pessoas que praticam essas feitiçarias, porque Halloween nada mais é do que feitiçaria. Apocalipse 21, versículo 8, diz a palavra do Senhor: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E Apocalipse 22, versículos 14 e 15, também diz a palavra do Senhor. Apocalipse 22, versículos 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora
os que vivem como cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Prezados irmãos, vamos nos afastar de tudo aquilo que é pecaminoso e carnal, de tudo aquilo que é infrutuoso, tudo aquilo que glorifica Satanás e as trevas, e revistamos-nos das obras da luz. Nós somos filhos da luz. Peçamos que Deus nos ajude para que possamos viver nesse tempo presente, meus irmãos. É um tempo desafiador, e como diz a palavra do Senhor, são tempos trabalhosos. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 13 e 5, temos a advertência para esses dias que nós estamos vivendo, quando as pessoas vão desviar os ouvidos da verdade. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 a 5. As pessoas vão desviar os ouvidos da verdade e vão dar ouvidos a espíritos enganadores. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 a 5, diz a palavra do Senhor. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Desviarão os ouvidos da verdade. Chegamos nesse tempo. Em 1970, chegamos aqui em Quatro Barras. Eu tinha apenas 7 anos de idade, e nossa própria professora, dona Devanira, que hoje dá nome para uma escola aqui no município, ela não era salva, mas ela nos ensinava assim: no passado as pessoas criam em fábulas, no passado as pessoas criam em crendices, no passado as pessoas não davam atenção à palavra de Deus. Ora, ela nem salva é. Mas ela, na sua simplicidade, tentava nos ensinar que as fábulas eram coisas do passado, que as crendices eram coisas do passado, que deixar de ouvir a palavra do Senhor era falta de sabedoria, e a senhora não era nem salva. Queridos irmãos, de 1970 para cá, as pessoas desprezaram a palavra do Senhor e voltaram para as fábulas. Hoje tem aí as crendices ditas até evangélicas, tem supersticiosos dentro das igrejas, tem gente que não passa embaixo da escada. Recentemente eu falei com uma pessoa que se diz cristã: passe, mas embaixo da escada. Passe! Qual é o problema? Gato preto, morre de medo, qual é o problema? Sexta-feira 13 com lua cheia ou sem lua cheia, qual é o problema? Sonhar com cobra, qual é o problema? Mas quanta crendice, quanta volta às fábulas, queridos irmãos, quanto desvio da verdade. Por isso, como servos de Deus, não podemos nos comunicar com as obras infrutuosas da carne, antes condená-las. Vamos voltar para a palavra do Senhor, como diz o versículo 5. Mas tu, se sóbrio, Senhor, senhora, irmão, jovem, criança, sejamos sóbrios. O que é ser sóbrio? É exatamente o oposto de estar sob o efeito de alguma coisa. Quando as pessoas estão sob o efeito do álcool não estão sóbrios, estão entorpecidos pelo álcool. Quando as pessoas estão sob o efeito das drogas, não estão sóbrios, estão sob o efeito das drogas. Quando as pessoas estão comemorando o Halloween, Carnaval e toda essa imundície, não estão mais sóbrias, estão sob o efeito das trevas. Como servos de Deus, sejamos sóbrios em tudo. Diz mais a palavra do Senhor: sofre. Hoje os cristãos não querem mais sofrer. Hoje os cristãos não têm mais coragem de falar que as obras infrutuosas das trevas são pecado. Recentemente, uma jovem, membro de uma igreja batista em Curitiba, chegou para mim com trejeitos masculinos, onde na Bíblia está escrito que o homossexualismo é pecado. Tem muitos lugares. Podia já começar por Gênesis, primeiras páginas. Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão e Mário. Deus não criou Eva e Antônia. Deus criou Adão e Eva. Podia só parar por aqui, mas vamos em frente. E terminamos em Romanos capítulo 1.
Perguntem se a moça se deu por convencida. Não, mas é amor. Mas é amor. Falei, se não tiver amor por Deus, não vai ter amor por ninguém. Para ter amor por Deus, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Virou a cara para mim. Não se arrependem. Desviam os ouvidos da verdade. E nós, como servos de Deus, devemos estar prontos para sofrer. Sofrer é dizer não, isso é pecado. Sofrer é dizer Halloween é pecado. Sofrer é dizer homossexualismo é pecado. Sofrer é dizer carnaval é pecado. Sofrer é dizer e condenar as obras infrutuosas da carne, não participarmos delas, mas sim servirmos à luz, ao Senhor Jesus Cristo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. O que é isto? É pregar as boas novas de salvação, de arrependimento, como as nossas irmãs, como as crianças estão fazendo, com amor, com dedicação, servindo ao Senhor. Como os irmãos certamente nas suas casas, entre os seus familiares estão fazendo, como os irmãos nos seus trabalhos estão fazendo, louvando ao Senhor enquanto trabalham, servindo ao Senhor, fazendo a obra de um evangelista, e não nos comunicando com as obras infrutuosas da carne, antes porém condenando. Um jovem jogador esta semana, com muita coragem, falou a respeito do erro que é a prática do homossexualismo. Todo mundo se levantou contra ele, foi demitido, mas ele mantém-se fiel. E ele falou, eu tenho filhos e eu preciso dar bom exemplo para os meus filhos. Nós temos filhos, nós temos crianças e precisamos dar bom exemplo para eles. E eles estão precisando ver homens, pais e mães, mulheres, tementes ao Senhor, firmados no Senhor, comprometidos com o Senhor e condenando as obras infrutuosas da carne. Não, meu filho, isto é pecado. Pai, mas isso é perigoso. Pode ser, não tem problema, mas nós vamos falar a verdade. Nós vamos testemunhar da verdade, nós vamos sofrer por amor de Cristo. Porque se não quisermos sofrer por amor de Cristo, meus irmãos, centenas de almas vão parar no inferno e vão apontar para nós, vocês ficaram com medo de falar, porque não era politicamente correto. Vocês ficaram com medo de falar, porque isso podia gerar em vocês um processo, poderia gerar em vocês prisão. Vocês ficaram com medo de falar. Ah, meus irmãos, não tenhamos medo de falar. Não tenhamos medo de testemunhar e de sofrer se for necessário, para que muitas almas que hoje estão aí perdidas, estão aí caminhando a passos largos para o inferno, possam ainda neste final do tempo da graça se arrepender e entregarem-se ao Senhor Jesus Cristo e viver eternamente. Falei para aquela moça, você pode me condenar, você pode me processar, meu endereço é tal, você pode ir lá, não tem problema, e ainda eu vou para a cadeia e vou pregar o evangelho lá, falar para os presos que o homossexualismo é pecado, falar a verdade, porque eu prefiro ser condenado por você do que ser condenado pelo Senhor. Prefiro que você não compreenda hoje, mas um dia você não aponte para mim e diga que eu sabia e não falei, do que hoje eu querer massagear o seu ouvido, você ouvir apenas coisas agradáveis, desviar os ouvidos da verdade, ouvir as fábulas e depois um dia você venha me condenar. Vamos falar com coragem, queridos irmãos, vamos falar com amor. Vamos falar para que todos que ouvirem possam mudar as suas atitudes, pedir perdão dos seus pecados, arrependerem-se, inclusive igrejas que estão permitindo o mal adentrar e já não estão mais brilhando, já não estão mais testemunhando, pessoas que não têm coragem de falar. Recentemente um irmão da igreja relatou a respeito de um congresso que teve no Rio de Janeiro a respeito da homossexualidade, da sexualidade. Um dia, outro dia, terceiro dia, último dia, e um irmão que estava lá perguntou pro pastor, mas pastor, o senhor não vai falar sobre o homossexualismo? Ah, não, irmão, isto não é politicamente correto falar. Irmão Ezequiel ouviu no BBN, alguns dias atrás, um pastor
foi convidado para pregar numa igreja. Chegou na igreja e o pastor da igreja local falou assim: pastor visitante, fale sobre amor, fale sobre paz, fale sobre louvor, mas pega leve com o pecado, pega leve. Isso deixa as pessoas desconfortáveis. Quando o pregador visitante subiu ao púlpito, falou: esta igreja está indo para o inferno e o pastor está conduzindo a igreja para o inferno. Porque se nós não falarmos contra o pecado, meus queridos irmãos, nós estamos comunicando com as obras infrutuosas da carne. E nós estamos conduzindo a família, a igreja, para a condenação. As obras infrutuosas da carne têm que ser condenadas. A partir do momento que nós não nos comunicamos mais com elas, devemos falar e alertar a todos de que servir ao Senhor tem um preço, mas compensa servir ao Senhor. Compensa servir ao Senhor por amor. Vamos servir ao Senhor com alegria, com coragem, com amor, como o nosso Mestre fez, condenando as obras infrutuosas da carne. Nem que para isso tenhamos que morrer por Cristo, mas aprovados pelo Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus abençoe assim a sua igreja. Pai, que privilégio é servir ao Senhor. Há um preço para servir ao Senhor. E o nosso mestre avisou que quem quisesse seguir após ele, deveria negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo.
Isso significa morrer para nós mesmos, morrer para as paixões do mundo, morrer, ó Deus, para não nos comunicarmos com as obras infrutuosas da carne, com as festividades mundanas que de festa não tem nada, de alegria não tem nada, de satisfação não tem nada. Pessoas vazias, pessoas andando errantes e tristes pelo mundo, buscando satisfação onde não há satisfação. Que prazer é servir ao Senhor. Como acabamos de cantar nesse hino, os nossos desejos sejam espirituais, de louvar ao Senhor, de glorificar ao Senhor, de honrar ao Senhor. E enquanto o Senhor nos der vida e oportunidade, possamos te servir, Senhor. Mesmo que sejamos condenados, recriminados, julgados por este mundo mau e cruel, e não será diferente porque fizeram isso com o nosso Mestre. E assim como ele falou, se fizeram com ele o lanho verde, que não farão conosco também. Mas servirmos ao Senhor tem um valor eterno. Compensa servir ao Senhor. Reveste toda a tua igreja, Senhor, de alegria, de entusiasmo, de prazer. Ajuda-nos a nos aprofundarmos mais na tua palavra, conhecê-la melhor, para que possamos identificar com facilidade os laços e embaraços do inimigo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais bíblicos, mais sinceros, mais verdadeiros, mais comprometidos com o Senhor. Vivemos o tempo da igreja de Laodiceia, uma igreja morna, nem no mundo, nem na santidade, tentando andar nos dois caminhos, mas uma igreja reprovada, a qual o Senhor vomitará da tua boca. Desperta os cristãos, Senhor, desperta neste último tempo, porque muitos, avisou o nosso Mestre, serão surpreendidos negativamente. Muitos, ó Deus, terão que passar pela grande tribulação, mesmo tendo sido batizados, mesmo tendo sido membros de igreja, mesmo tendo esquentado bancos nos templos, vão passar pela grande tribulação, como o nosso Mestre falou, porque comunicaram com as obras infrutuosas da carne e se descuidaram da vigilância espiritual. Ajuda-nos, Senhor. Leve em paz agora os meus amados e queridos irmãos, dá a todos um bom restante de dia, que não falte o pão de cada dia na mesa de todos os teus filhos, e traz-nos de volta à noite, Senhor, para com alegria te servirmos, com prazer te honrarmos, Senhor. Buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas, o nosso Mestre prometeu, nos serão acrescentadas. Oramos assim e te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar com o pós-lúdio e com a oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guie. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa tarde, até a noite, com a permissão do nosso Mestre, todos servindo ao Senhor com alegria. Os irmãos sairão em paz e servirão com alegria.